Depois que os ministros do STF prenderam o deputado federal Daniel Silveira e a Câmara Federal em sessão, os deputados federais votaram para que Daniel continuasse preso, ajoelhando-se aos pés dos ministros do STF. A partir de então, muitas coisas estão vindo à tona e é isso que nós vamos ver neste vídeo. Mas e aí, pessoal, beleza com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal F. Carvalhon. É uma honra ter você me acompanhando. Muito obrigado você inscrito, você que compartilha os vídeos, que comenta, que deixa o like ou o dislike. Muito obrigado aos novos inscritos. Eu dou as boas-vindas. Francisco Carvalho, neste 22 de fevereiro. Gente, é o seguinte, depois que os ministros do STF decidiram mandaram, na verdade, prender o deputado federal Daniel Silveira e criminalizaram a opinião dele, criaram aí precedente para condenar pessoas por aquilo que eles chamam de crime, aquilo que está sendo chamado, né, de crime de opinião, porque eles criminalizaram a opinião, eles vêm criminalizando a opinião de muitos conservadores. E depois que a Câmara decidiu manter a prisão do Daniel Silveira, os 364 deputados que se ajoelharam e beijaram os pés dos ministros do STF, muitas coisas estão aparecendo e é isso que nós vamos ver. Veja o que este vereador da capital Belo Horizonte está fazendo. Olá pessoal, boa noite, aqui é Nicolas Ferreira. Semana passada o STF sedimentou o entendimento de que todo aquele que ofende a autoridade protegida pela Lei de Segurança Nacional deve ser enquadrado criminalmente. Mas não somente os ministros do STF possuem tal proteção, os presidentes da Câmara, do Senado e o presidente da República também. Portanto, eu elaborei aqui uma notícia crimes postulatória pedindo a prisão em flagrante do Ciro Ferreira Gomes, do Marcelo Freixo e do Marcelo Tamaro Yamaguchi Guedes. Ciro Ferreira Gomes, que incitou a violência contra o presidente da República, que pode ser visto nesse vídeo. É também dizer que se ele tentar um golpe no futuro ou a qualquer momento, nós daremos a ele o destino que teve Mussolini. Eu, Ciro Gomes, assumo como palavra de honra, estarei na luta de 1, de 10 ou de 1000 para dar a ele o destino do Mussolini se ele tentar algum golpe no Brasil. Mussolini, o destino dele foi a morte, portanto, o Ciro está claramente incitando, ameaçando a vida do presidente da República, que é protegido pela Lei de Segurança Nacional. E seguindo a mesma esteira de entendimento do STF, no caso do Daniel Silveira, o ministro Alexandre de Moraes ele diz que essas condutas criminosas do parlamentar configuram flagrante delito por conta do vídeo continuar disponível na rede de computadores. Portanto, por isso que eu peço a prisão em flagrante, né, do Ciro Gomes, porque de fato esse vídeo ainda continua na rede de computadores mundial. E do Marcelo Freixo por esses tweets, né? Ele diz impeachment ou morte e também Bolsonaro genocida. Ele claramente aí atenta também contra a vida do presidente da República. E do Marcelo Yamaguchi, ele é o rapaz responsável por vender a cabeça do presidente em sua empresa, o que claramente é um reflexo de tudo aquilo que os parlamentares estão dizendo aí em suas redes sociais, incitando de fato o ódio, a morte contra o presidente da República. O meu papel aqui como fiscalizador da lei é simplesmente pedir isonomia, igualdade, para que de fato, da mesma maneira como há uma decisão do Supremo Tribunal Federal contra o deputado Daniel Silveira, também o entendimento seja estendido para os demais parlamentares, ex-parlamentares e esse rapaz que vem de cabeça do presidente em suas redes sociais. Parabéns ao Nicolas Ferreira, se eu não estou enganado, o vereador mais novo do Brasil, foi eleito agora nas eleições municipais, novo na idade, também novo na política, mas com uma coragem extraordinária. Políticos que estão há décadas a fio à política não têm a coragem desse moço. Parabéns ao Nicolas Ferreira. Está corretíssimo em fazer
entrar com essa notícia crime, e também está corretíssimo no seu entendimento. Se é crime para um, tem que ser crime para todos. Se a opinião de uma pessoa é crime, então tem que ser crime a opinião de todas as pessoas. Muito bem, entrando aí com notícia crime contra o Ciro Gomes. Ciro Gomes, que é do PDT, é dono do PDT, é dono do PDT, né? O Marcelo Freixo, né? E aquele comerciante, esse pessoal aí da esquerda, esse pessoal de cosmovisão esquerdista. O Marcelo Freixo vem cometendo por várias vezes, cometendo esse crime, né? Que os ministros do STF disseram que é crime, então ele vem cometendo reincidentemente crime de opinião. Olha só, Twitter dele: presidente bandido está no Congresso Nacional despejando as mentiras de sempre, deveria sair daqui direto para a cadeia. Mas aqui, ó, ACM Neto rastejando por um presidente assassino e golpista, faz jus ao seu DNA e mostra que o projeto do DEM e companhia é ser quintal da barbárie bolsonarista. Olha só, barbárie bolsonarista. Meu Deus do céu. Enquanto brasileiros morrem e passam fome, os cúmplices batem palma. O presidente Bolsonaro trabalhando para socorrer os pobres, e esse sujeito falando esse tipo de asneira. Eu não sei como que existem pessoas no Brasil que têm coragem de votar num sujeito desse. Eu não sei. Eu fico assim impressionado com esse sujeito. A cegueira. Com a injustiça, né? Com a injustiça. É tão difícil, minha gente. Você trabalha, você corre atrás das coisas, luta para fazer o bem, para ajudar. Você trabalha, gasta a sua vida, se doa para socorrer, ajudar o seu país, e vem um sujeito desse e acusa você com coisas terríveis, como esse sujeito aqui está acusando o presidente Bolsonaro. É de uma injustiça, é de uma insensibilidade, é de uma cegueira enorme. Então, muito bem ao Nicolas Ferreira, que está criminalizando, está entrando com petição, com notícia crime contra esse sujeito. Olha só mais coisas que ele colocou aqui. Trump foi responsável por 40% das mortes por coronavírus nos Estados Unidos. Sem dúvida, Bolsonaro conseguiu superar a marca do seu ídolo, sabotando o combate à pandemia no Brasil. Temos um assassino na presidência da República. Olha só, chamando o presidente da República de assassino. O presidente trabalhando duro para socorrer o Brasil dessa pandemia, e esse sujeito, né, fica aí jogando palavras. Minha gente, nos dias do profeta Isaías, em torno de 700 anos antes de Cristo, a nação dos hebreus estava afundada na corrupção, no engano, na injustiça. E olha só o que o profeta Isaías disse: todos nós bramamos como urso e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo, e não há. Esperamos pela salvação, que está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, Senhor, e os nossos pecados testificaram contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como o prevaricar e mentir contra o Senhor, e o desviarmos-nos do nosso Deus,
o falar de opressão e rebelião, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Por isso, olha só, por isso o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. E o texto continua. A situação da nação nos dias do profeta Isaías era uma situação caótica. Caótica. Injustiça era a regra. A injustiça era a regra. A mentira, a desonestidade, a fraude, o logro eram regra. A nação toda estava afundada. E alguns choravam pedindo a Deus que se manifestasse com justiça, que Deus se manifestasse trazendo a justiça, já que na nação os homens tinham se afastado da justiça, tinham mandado a justiça para bem longe, por isso o direito se tornou atrás, ou seja, o direito não está na cidade, o direito não está nas cortes, o direito está longe dos tribunais. A justiça se pôs de longe. E a verdade anda tropeçando pelas ruas. E a equidade não pode entrar. Não pode entrar nas casas, nas ruas, nos tribunais. Esta era a situação. Em nosso Brasil, o nosso Brasil, minha gente, se parece com a nação dos hebreus dos dias do profeta Isaías? Você acha que a nossa nação, o nosso amado Brasil, o nosso querido Brasil, você acha que a nossa pátria não está semelhante à nação dos hebreus naqueles dias? Pois é, minha gente. Quando nós olhamos para os tribunais, a área do judiciário brasileiro, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu não sei como que as pessoas de bem conseguem conviver no ambiente do judiciário brasileiro. E o STF? O que dizer do STF, minha gente? O que dizer? Muitas coisas virão à tona, muitas coisas virão à tona. A verdade e a honestidade estão longe dos tribunais e também longe do Congresso. Esse aqui é um dos deputados federais envolvidos com coisas horrorosas. É deputado federal, votou contra o seu colega Daniel Silveira, ajoelhou-se aos pés dos ministros do STF. Sabe por quê? Olha só, é envolvido com coisas horrorosas no inquérito 4.327 e 3.189, 2 inquéritos em que ele está envolvido. Sabe por quê? Por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e peculato. Esse santinho, né? Esse deputado federal santinho aqui, que beijou os pés dos ministros do STF. E olha só, sabe por quê? Porque está envolvido com coisas horrorosas. E, claro, vai beijar os pés dos ministros para ver se escapa, mas a verdade há de entrar naquele Congresso. A verdade, a justiça há de entrar naquele Congresso. É a nossa esperança, é a nossa esperança mesmo. Confiamos em Deus, que Deus traga à tona todas estas coisas. Esse aqui é um dos deputados envolvido com coisas horrorosas e votou contra o seu colega, que não cometeu nada de errado, apenas criminalizaram a opinião dele, por ser uma pessoa conservadora, claro, porque eles não criminalizam a opinião dos deputados esquerdistas. E muitas verdades virão à tona, muita sujeira vai ser exposta, muitas coisas horrorosas virão à tona,
e já começam a aparecer, já começam a pipocar, inclusive contra ministro em desfavor de ministros do STF. Veja. A pergunta que eu faço é: ministros do Supremo Tribunal Federal são cidadãos comuns? Ministros do Supremo Tribunal Federal têm CPF como eu tenho? Porque se a resposta for sim, é absurda a decisão do ministro Alexandre de Moraes, pelo alvedrio da sua caneta, barrar a ação de auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Eu tenho CPF, eu estou submetido à legislação nacional. Então, se o meu patrimônio apresentar alguma inconsistência, a Receita Federal, em algum momento, vai me fazer questionamentos. Mas se o patrimônio de um ministro do Supremo Tribunal Federal ou de um familiar do ministro do Supremo Tribunal Federal apresentar inconsistências, crescimentos sem causa, esse ministro ou o parente desse ministro não está submetido à mesma legislação que eu estou? Esse ministro tem uma legislação solar, galáctica? Não é a legislação brasileira? O ministro Alexandre de Moraes, na caneta, suspendeu uma ação lógica, dentro dos parâmetros da Receita Federal, dentro da competência dos auditores da Receita Federal, porque essa investigação alcançava parentes e um próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. Que país é esse? Que país é esse? O ministro tem um CPF melhor que o meu? O parente do ministro tem um CPF melhor que o meu? Então eu quero aqui, para concluir, presidente, externar a minha solidariedade aos auditores da Receita Federal. Eu tenho amigos na Receita Federal e nem por isso deixam de me fiscalizar quando necessário. Mas foi de um abuso, na minha opinião, foi exacerbada a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou, num inquérito interno do Supremo Tribunal Federal, a suspensão e a paralisação de todo e qualquer procedimento instaurado no âmbito da Receita que possa investigar ministros e os seus parentes. Esse não é o Brasil que eu defendo. Esse não é o Brasil que eu quero. O Brasil é um só, o Brasil é para todos, a lei é para todos. E se a Receita Federal tem indícios, dentro de um procedimento correto, dentro de um procedimento nos limites da legislação, tem que investigar um parente do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Supremo não vai deixar? Por quê? Então, eu concluo dizendo, o Brasil não merece esse tipo de comportamento. O Supremo Tribunal Federal não pode fazer daquela máxima popular, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, a sua couraça de proteção. Ministro do Supremo, assim como político, como vereador, como prefeito, como governador, como presidente, precisa se comportar e se impor pelo exemplo, não pela força da sua caneta. A minha solidariedade aos auditores da Receita Federal do Brasil. Muito obrigado, que Deus abençoe essa nação. É isso aí, minha gente, muita coisa vai vir à tona, começa a pipocar, que a verdade venha à luz, que o nosso Brasil seja curado, que esses agentes públicos, ministro do STF é um agente público, que os próximos sejam homens honestos, verdadeiros. O que temos que fazer? Continuar orando, pedindo a Deus, clamando a Deus, que tenha misericórdia da nossa nação, que tenha misericórdia dos brasileiros, e que traga à luz, que mostre, que traga à tona todo o engano, toda a sujeira cometida por homens públicos, agentes públicos, funcionários do povo, muitos deles atolados até o pescoço em sujeira, em engano, em injustiça. Que a verdade e a justiça entrem nos tribunais, entrem nas esferas, nos poderes legislativo e executivo, e que entre nos órgãos do judiciário, dentre estes órgãos, o Tribunal Superior Eleitoral.
Se você gostou deste vídeo, comenta, compartilha, deixa o like. Se não gostou também, deixa o seu dislike aí. Certo, gente? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo.